Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata do sensacional Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Esse aqui é o terceiro livro que eu pego ler da Conceição, né? Eu já li O Olhos d'Água, já li o Ponciá Vicêncio e agora pego esse aqui para me ler. E antes mesmo de pegar para ler, eu já imaginava que eu fosse gostar dessa leitura. Porque o tipo de escrita da Conceição é um estilo assim que nos pega pela essa leveza, pela essa coisa poética e justamente pela construção que ela faz, né? Os nomes que ela dá aos seus personagens, a maneira que ela vai trabalhar a questão de adjetivação desses personagens e, claro, o mais importante também, a temática, o que ela quer trazer para o seu texto, o que ela quer fazer com que isso seja o carro-chefe do seu texto, que é justamente aquele nome que ela chama de escrevivência, né? Onde você vê a junção do porquê se escreve com a vivência, a memória, né? E aqui justamente acontece isso, né? Foi um livro escrito ali na década de 80, provavelmente ia ser publicado em 1988, só que inevitavelmente ali, né, acabou sendo, por questão de verbas ou algo do tipo, ele acabou sendo engavetado, né, desde 88. Ele só veio a ser publicado no Brasil, aqui mesmo, em 2006. Ó, tá vendo? Quase 20 anos depois, algumas reformulações, aí sim a Conceição conseguiu publicar Becos da Memória. E aqui, como o próprio nome diz, ela vai justamente trabalhar sobre isso. A questão de memória aqui dentro vai estar muito mais latente, por exemplo, do que em Ponciá Vicêncio, ou até mesmo em alguns contos, né, de Olhos d'Água. Eu não li outros livros dela, mas certamente vou ler. Mas esse aqui tem um quê de autobiográfico, né? Tudo que a personagem nos mostra aqui dentro tem um quê de autobiográfico, né? Como o próprio nome diz, Becos da Memória, ela vai falar sobre, como ela é mineira, né? Ela vai falar sobre essa favela lá em Minas, ali na década de 70, 60, mais ou menos, na década de 80 também, onde esse grupo de pessoas, né, vivem ali nessa favela, cercada de condições precárias de vivência, né? Mas tudo que é narrado aqui, essa miséria, essa precariedade nas condições, são até que questões ali, não digo que são esquecidas, elas são ali, são relatadas, elas são pontuadas, mas o que de fato interessa para nós aqui nesse livro é as pessoas, né? Como essas pessoas não deixam se abater, né? Pelo menos não diretamente por esse tipo de precariedade. Aqui no pós-fácil, que a própria escreve, ela fala sobre da construção de becos. Ela fala justamente sobre essa construção, né? Sobre como o livro foi publicado, né? Porque como se deu esse processo de escrita. E ela comenta aqui, logo no finalzinho, ela comenta sobre a questão do autobiográfico, né, da personagem principal chamada Maria Nova. Ela fala: quanto à aparência de Maria Nova comigo, no tempo do meu eu menina, deixo a charada para quem nos ler resolver. Ensinou apenas que a literatura marcada por uma escrevivência pode confundir, né, fundir entre parênteses, a identidade da personagem narradora com a identidade da autora. Esta entre parênteses, fusão, não me constrange. Continua afirmando que a favela escrita em Becos da Memória acabou. E acabou. Hoje as favelas produzem outras narrativas, provocam outros testemunhos e inspiram outras ficções. Fantástico, né? É justamente isso, ela vai pegar essa favela, né, essa vida desse povo nessa favela e vai ali trazer essas narrativas de vida. Então ela vai falar desse pessoal, como eles vivem, né, como eles
se relacionavam. Então é um texto aqui que vai passar por problemas como eu falei, a própria precariedade da vida, condições subalternas de emprego, condições subhumanas, né, de alimentação, essas coisas todas, machismo, sexismo, vai passar também sobre racismo, principalmente também. E tudo isso você vai estar aqui escrito através da vivência desses personagens. Eu digamos que o que segura o grande plot desse livro é a questão do desfavelamento que teve ali em BH, na década de 70, de 80, se não me engano, né? Teve o desfavelamento onde essas pessoas estavam sendo convidadas, convocadas a se retirarem dos seus espaços, né? Em contrapartida, eram oferecidos para elas ou em dinheiro ou material para ela construir seus barracos em outros espaços. Então, você vai vendo as pessoas indo embora, esse espaço ficando cada vez mais desalojado das pessoas. E aqui, esse avanço desse desfavelamento, ela retrata pela figura da máquina, né? As escavadeiras avançando, as escavadeiras que não param de trabalhar um dia sequer. Então você vê como o espaço vai ficando vazio, e vazio de memória também. Tem um vídeo no Itaú, acho que do Itaú Cultural, onde a Conceição ela volta para esse espaço onde eram essas favelas, esses becos, né? E ela revive aquilo e ela vai apontando, ali tinha biqueira de cima, ali tinha biqueira de baixo, ali era isso, ali era aquilo, e é muito. Logo no comecinho do texto, ela vai falar sobre a questão da escrita, né? A própria Maria Nova. É engraçado que assim, e bonito, né? Maria Nova, né? Enquanto tem a mãe dela, que é a Maria Velha. Então, como eu falei, gente, a construção de personagem da Conceição é espetacular. Na página 17, ela fala justamente do porquê escrever, né? Escrevo com uma homenagem póstuma à avó Rita, que dormia embolada com ela. A ela que nunca consegui ver plenamente. Aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos da minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. As pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao tio Puxa-Faca, à velha Insulina, à Dona Anália, ao tio Totó, ao Pedro Cândido, ao Sô Noronha, à Dona Maria, à mãe da Aníbal, né? Ao Catarino, à velha Lia, à Terezinha do Escarlinda, à Marinha, à Donana do Padim. As mulheres, homens, mulheres e crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela. Espetacular essa parte. Engraçado também que ela fala aqui, homenagem póstuma à Bondade. Esse Bondade é muito engraçado, porque assim, ele é essa pessoa muito querida por todo mundo na favela, né? Mas assim, a construção dele, quando ele aparece, Bondade é um substantivo abstrato. E aqui dentro ele ganha personificação. Isso é muito interessante. E toda vez que, como o próprio nome diz, né, toda vez que ele aparece ali, que ele vai ser convidado para entrar na casa de alguém, as pessoas se alegram, as pessoas se contagiam com essa áurea, né? É muito interessante. Aqui vem na página 24, ela fala: hoje Bondade não apareceu. Alguma coisa vai acontecer, ou vai ter sururu, ou vamos perder. E logo depois ele aparece. A Bondade fazia jus ao apelido, não tinha pouso certo, morava em lugar algum, a não ser no coração de todos. Então Bondade é um personagem, mas também ao mesmo tempo faz jus ao substantivo abstrato, né? E desse sentimento bom. Então toda vez que Bondade aparece aqui, é para trazer esse sentimento de aconchego, é para trazer esse sentimento gostoso, em meio todo esse imbróglio todo aqui, é morar dentro desses becos, né? Sendo ali despejados dele. Enfim, ela vai passando por várias histórias, né? Ela coloca aqui, ó, marquei várias coisas. Na página 37 ela coloca: Maria Nova queria sempre histórias e mais histórias para sua coleção. Um sentimento às vezes lhe vinha. Ela haveria de recontá-las um dia. Ainda não sabia como.
Era muita coisa para se guardar dentro de um só peito. Então Maria Nova estava sempre atenta a essas várias histórias. E o que acontece? Aqui a gente vai ver várias histórias, como eu falei, paralelas, né, à história de Maria Nova. Então a gente vai ver a história, por exemplo, da mulher, agora não vou lembrar o nome dela, da mulher que se vendia, né, se prostituía ali dentro, ao negro Alírio, né, que é o personagem que ali ele é um dos bons combatentes ao problema do desfavelamento. Ele ia lá, militava e tudo aquilo em cima. Ao próprio tio Totó, né, que estava ali, digamos assim, tinha perdido as esperanças, né, porque a própria vida de tio Totó foi uma vida ali puxada quase que diretamente aos resquícios ali do época da escravidão. Então diz que ele perdeu muita gente, ele foi casado, teve muitas filhas, e chegou um certo momento da vida de tio Totó que ele já não via mais graça em viver, né? Ele estava muito ali ligado à questão da terra, à questão de não ter mais motivos para estar ali. Ainda mais agora com a questão do desfavelamento, o tio Totó se perdia, né? Ficava meio que sem chão. Isso é muito triste do tio Totó. Aí tinha a história do pai que batia na mãe, que abusava da filha, que é uma história também bem dolorida. A história da mulher que trabalhava para uma dondoca, e um dia ela pega um broche dessa mulher. Essa mulher dá fé desse broche, vão atrás dessa mulher, também uma história triste. Esse broche vai sumir dentro do barraco dela. E eu marquei aqui uma página bem interessante, é quando Maria Nova vai para a escola. Quando Maria Nova vai para a escola. E o tema daquele dia é sobre a questão da escravidão, né? Os legados da escravidão para o negro. E Maria Nova faz o seguinte: a escravidão, para ela só ganhou outros contornos, né? Isso é o que é interessante. Aqui na página 150 ela fala, ó, Maria Nova levantou-se dizendo que, sobre escravos e libertação, ela teria para contar muitas vidas, que tomaria a aula toda e não sabia se era bem isso que a professora queria, para contar sobre uma senzala de que hoje seus moradores não estavam libertos, pois não tinham nenhuma condição de vida. A professora pediu que ela explicasse melhor, que contasse com mais detalhes. Maria Nova fitou a professora, fitou os colegas, havia tantos, aliás, alguns eram amigos, fitou a única colega negra na sala, e lá estava Maria Esmeralda, entregue à apatia. Tentou falar, eram muitas histórias, nascidas de outras histórias que traziam vários fatos encadeados, consequentes, apesar de muitas vezes distantes no tempo e no espaço. Pensou em tio Totó, isto era o que a professora chamava de homem livre. Pensou em Maria Velha, na história da avó dela. Pensou no próprio avô, o louco do Luizão da Serra. Pensou em Negatuína, em Filó Gasogênia, em Ditinha. Pensou em Vó Rita, na outra, e em Bondade. Pensou nas crianças da favela, poucas, pouquíssimas, podia-se contar nos dedos que chegavam à quarta série primária. E entre todos, só ela estava ali numa segunda série ginasial. Mesmo assim, fora da faixa etária, era mais velha 2 anos que seus colegas, e ainda estava em via de parar de estudar, a partir do momento em que estivesse de mudar de favela. Pensou em Negro Alírio e reconheceu que ele agia querendo construir uma nova e outra história. Simplesmente fantástico, gente, o que ela faz aqui. E Maria Nova é isso. Maria Nova gostava de ouvir essas histórias, escrever essas histórias, então ela está sempre ali junto dessas pessoas para ouvir, aprender e principalmente passar isso adiante, né? Isso que é o mais fantástico. Marquei outra passagem aqui na página 111, em que falam para Maria Nova justamente, né? Vai enfrentar o mundo. Menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós, que conseguem viver, que conseguem se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só a sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter ouvidos, olhos e os corações abertos. Fantástico nessa parte. Então, gente, o texto de Conceição Evaristo vai passar justamente por isso. Vai passar pelo prosaico, né, pela prosa poética,
na construção desse personagem, em textos, em trechos de narração. Por exemplo, eu já vi que na página 189 ela começa: a chuva persistente acaba por amolecer as pedras do barraco, que entretanto ia resistindo por teimosia até o momento em que não aguentava mais. Às vezes rachavam primeiro denunciando fraqueza, outras vezes não, caíam rápido e de repente, e outras, quando ouvíamos um barulho surdo seco, apurávamos os ouvidos esperando gritos de dores humanas. E assim vai. É um livro sobre memória, é um livro sobre resistência, apesar dos pesares, dentro de toda essa questão que tem aqui dentro, sobre a questão de falta de condições humanas, e em como isso vem sendo ali também maquiado pelas questões que são externas. Por exemplo, a própria professora de Maria Nova falando sobre a questão de libertos. Estamos realmente libertos? Estamos realmente longe das condições daquela que a escravidão favoreceu aos brancos e condicionou aos negros escravizados? Estamos realmente livres das consequências desse país escravagista? Aí fica esse questionamento, fica essa dúvida, né? E Maria Nova, ela resgata isso através dessas histórias. Ela pega isso das suas parentes mais próximos, das pessoas que estavam ali em volta dela, e usa isso como sua principal alma. Poder de contar história, poder de narrar, principalmente, né? Por muitas vezes, né, o homem branco, hétero, narrou a história do mundo, e isso meio que condicionou a história do mundo. Então, ou seja, não é bem por aí, há sempre uma outra perspectiva. Na página 177, ela fala, né? Sim, ela, Maria Nova, iria adiante. Um dia, agora ela já sabia qual era a sua ferramenta, a escrita. Um dia ela haveria de narrar, de fazer soar, soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala do seu povo. É justamente por isso que Maria Nova e a própria Conceição Evaristo fala sobre a questão da escrevivência, né? É justamente isso, usar a escrita como ferramenta para mostrar aquilo, mostrar essas narrativas às vezes abafadas, negligenciadas, e que viviam à margem da indiferença por parte de muitos. Tem um vídeo também sobre a questão dessas narrativas de memória, em que a Conceição fala justamente também que no nosso próprio conjunto de literatura brasileira, né, a mulher negra chegou muito tardia, né, ao patamar que a gente está vendo hoje. Ainda não é aquilo que a gente espera, né, mas felizmente essa literatura está aparecendo, essa literatura de memória está aparecendo, contada por essas vozes que antes eram ali deixadas de lado pela indiferença, que hoje aparecem, contam suas histórias, contam outras versões e que realmente merecem o brilho que elas merecem. Esse livro é fantástico. Fica a dica aqui desse livro maravilhoso, vale a pena ser lido. Conheçam Conceição Evaristo, não só esse, Ponciar Vicêncio, Olhos d'Água, os livros de poesia dela, outros livros de conto dela. Tem vários vídeos dela também no YouTube sobre a questão dos processos de escrita dela, dos processos de construção dos seus textos. No Instagram, ela, nesse momento de pandemia, ela fez várias lives para conversar a respeito justamente disso, dos seus livros, leitura coletiva e tal. Ela é uma escritora fantástica. Fica a dica aqui desse livro maravilhoso. Então, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana.